Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio, né, de TDAH Talks. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho muito pertinente, né, pro mundo do TDAH e um tópico relativamente popular, que é o hiperfoco. Então eu queria, assim, talvez para começar, ouvir um pouquinho da Dani sobre qual é a experiência dela, por exemplo, em relação ao hiperfoco. Olha, tem experiências pré e pós-diagnóstico, pré e pós-noção do que é isso, que são tão diferentes, mas tudo bem, né? Acho que, até vou mudar minha pergunta, como é que você definiria hiperfoco? O hiperfoco, para mim, é uma sensação de muita animação, assim, com alguma coisa e meio que querer mergulhar naquilo, mergulhar mesmo, assim, do tipo, nada mais existe, só existe aquilo que é muito interessante por algum motivo, que me motiva muito por algum motivo, sendo essa coisa produtiva ou não, sendo, tipo, pode ser um jogo, pode ser um projeto de trabalho, pode ser um projeto que não tem a ver com trabalho, mas assim, é essa vontade de absorver tudo sobre aquilo e de viver aquilo intensamente, e acaba que a gente perde noção do resto, de tudo que tá em volta, perde noção, assim, em relação a nossas necessidades, até do nosso corpo, tipo, fazer xixi, comer, sono, tudo meio que desaparece na frente de um hiperfoco. Eu acho que não sei se isso é uma boa definição, mas é como eu me sinto, pelo menos. Acho que é uma excelente definição. E agora eu lembrei de uma coisa absolutamente aleatória. E agora eu não sei exatamente qual é a origem disso, mas em algumas histórias, em algumas mitologias, enfim, tem aquela história da fruta, meio que do mundo das fadas. Não sei se tem isso também na mitologia grega, também em alguns contextos. Que seria uma fruta de um outro mundo, que quando você prova ela, você perde o apetite para toda e qualquer outra coisa. E você acaba se perdendo naquele mundo mágico, né? Porque você só tem fome daquilo, e você só consegue desejar aquilo. E você se desconecta de qualquer outra coisa. E aí você acaba se perdendo e não tendo como voltar. E aí, normalmente, nessas histórias, né, o grande perigo é esse, você acabar morrendo porque é como se você tivesse fome só de uma única coisa e que apagasse todo o resto. A sensação que eu tenho que hiperfoco é mais ou menos isso, às vezes. De você ter uma fome exagerada por uma única coisa, você não conseguir se desligar daquilo e você não conseguir se conectar com outras partes que são muito importantes para a sua vida e às vezes até para sua sobrevivência, como a Dani estava falando, de comer, de ir ao banheiro, porque é como se o seu cérebro ficasse completamente viciado em uma única coisa, um único comportamento, que às vezes é isso, é um videogame, é um projeto de trabalho. E aí acho que um dos motivos que a gente resolveu trazer esse tema aqui hoje é porque existe toda uma polêmica, né, sobre se o hiperfoco é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim, né, se é um superpoder que a gente tem ou se é um problema. Assim, aí, Dani, você estava falando sobre a sua relação com o hiperfoco antes do diagnóstico e depois do diagnóstico. Qual que é essa diferença para você nessa relação? Para mim, pelo menos, eu sinto que antes eu não tinha noção do que era. E por não ter noção, por não entender qual era o meu processo em relação ao hiperfoco, eu tinha muito menos controle e consciência sobre ele. O que significava que, tipo, às vezes eu tinha um compromisso no dia seguinte, tava jogando, aí falava, nossa, vou jogar aqui só mais um pouquinho. Nossa, já deve ser 2 da manhã. Aí eram 6 horas da manhã, sei lá, eu já tinha virado a noite. Meu Deus do céu, aí atropela tudo. Também, às vezes, do tipo, comecei um projeto, aí as pessoas estão assim, nossa, você é muito boa nisso, sei lá, comecei a fotografar, e tô fotografando muito bem, tô fotografando
E o pessoal, nossa, você é um gênio. E aí depois eu meio que esgotei aquilo de alguma forma, ou pelo menos naquele formato que eu tava fazendo. E aí me sinto ainda numa obrigação com as outras pessoas, já que eu coloquei uma expectativa. Enfim, umas coisas assim. Uma falta de controle e de noção do que é que tava acontecendo comigo mesma. Tipo, como é que eu me apaixonei muito por uma coisa, seja ela um trabalho, um jogo, um projeto, e depois eu não tenho mais nada pra ela. Tipo assim, não tenho mais motivação pra mexer com aquilo, não quero mais. E aí isso, eu não tinha compreensão de como isso tava funcionando dentro de mim. Tudo isso me deixava muito confusa. Tipo, cara, como é que eu tava tão empolgada com isso e agora eu não quero nem... Alguém me chama pra jogar isso e eu fico... Mas a pessoa, mas, poxa, você já jogou tanto, você podia me ensinar. E eu tô, tipo, não quero, assim, não tô afim. Acho que talvez essa seja uma diferença, né, da história da fruta que você, né, se perde naquele mundo mágico, é que o hiperfoco no TDAH, ele não é pra sempre. Ele chega uma hora que ele satura, né? Isso talvez seja uma das principais diferenças do hiperfoco no TDAH e do hiperfoco no autismo, digamos assim. Então, quanto o hiperfoco no autismo, a gente fala ali de um interesse, né, específico, rígido, que às vezes dura a vida inteira. Então, a criança que sempre teve interesse em dinossauro, que cresce, continua super interessado em dinossauro, em trem, em qualquer outra coisa, porque são os estereótipos, né? Mas pode ser absolutamente toda e qualquer coisa. Pode ser ciência, pode ser física, pode ser... Enfim. E assim... Na maioria das vezes a gente tá falando de um interesse mais restrito ali, e ele é repetitivo e ele dura ali ao longo do tempo. Tanto no TDAH quanto nas altas habilidades, né, e superdotação, o hiperfoco, ele tem a ver com essa fome de uma determinada coisa, mas aquilo em algum momento se esgota porque perde significado, perde sentido. Seja porque não é mais novidade, não tem mais o mesmo desafio, assim, às vezes a sensação que eu tenho é de eu quero sentir que eu dominei isso principalmente nas altas habilidades e superdotação, uma necessidade de ter um domínio sobre um determinado assunto, sobre um determinado tópico, sobre um determinado jogo. Quando eu alcanço aquilo, ok, posso ir para a próxima coisa. Aquilo não me interessa mais, aquilo não me gera mais a mesma coisa. E é isso que deixa de ser um desafio, né? Deixa de ser um desafio, exatamente. E aí passa a ser chato. Eu, por exemplo, eu sempre gostei muito de jogos de puzzle, né? Que é um tipo que é extremamente isso, assim, você gosta de resolver. Eu também sempre fui boa com resolver problemas. Então, aí chega num ponto em que, às vezes, até o custo de aprendizado sobre aquilo, às vezes não é nem que você dominou o assunto, mas o custo fica muito alto, mais alto do que o seu interesse, né? Então... Porque, assim, tem uma curva de aprendizado muito absurda do começo, assim, que é, pelo menos pra mim, agora, né, tô falando de uma experiência muito pessoal, mas eu sempre tive muita facilidade em aprender coisas, mas principalmente no começo, depois que exige mais detalhe, exige mais estudo, exige muito mais pra você avançar mais lentamente, parece que perde um pouco a graça. O legal é você se ver crescendo muito rápido, é uma sensação gostosa também, né? Então, mas aí fazendo a diferença. Pode falar. Não, é porque acho que esse domínio, essa maestria depois entra num campo de algo que é muito repetitivo, que é justamente o nosso calcanhar de Aquiles, né? Deixa de ser interessante pra gente nesse ponto. E aí é o ponto que a gente muitas vezes passa pro próximo projeto, pro próximo ponto de interesse. Às vezes pro próximo emprego, dependendo, que é um dos problemas que muitas pessoas com TDAH têm, né? A dificuldade de se manter no emprego a partir do momento que se torna uma coisa muito repetitiva, né? Dominei isso e agora só tem que fazer os mesmos processos de novo. Aí você já começa a confabular sobre mudar de área e você nem entende às vezes o porquê. Mas aí o que eu acho que isso, mudou tem um peso muito, às vezes de culpa, né? Muito grande, né? Com certeza. Parece muito estranho porque
parece que você encontra o seu chamado, digamos assim, e aí depois você tá lá na frente, você conseguiu muitas coisas, mas aí você fala, cara, na verdade eu acho que eu tenho outro chamado, e aí você pula pra outra coisa que fez os seus olhos brilharem, sabe? E aí a gente vê muito, muito isso, assim, de pessoas com TDAH teriam um histórico de multifuncionalidade, mas muita insegurança, muita culpa desse processo, tipo, não tenho um emprego, eu não construí uma carreira específica, mas eu mesma, né? Assessora parlamentar, fotógrafa, agora trabalhando com você numa coisa que tem muito mais a ver com psicologia, mas enfim, como meio que professora, né? Não sei explicar exatamente qual é a minha função, é ótimo, mas assim, também já tive projetos sem fins lucrativos e né, já fiz parte de empresa de pesquisa nessa área da política, enfim, você meio que fica variando, aí Tem um ditado em inglês que eu acho que ele define muito isso. Não é um ditado, mas é uma frase, né? Que é aquela Jack of all trades, master of none. Que é como se fosse pau pra toda obra, mestre de nenhuma. Assim, então aquela pessoa que ela tem habilidades pra tudo, mas ela não domina, ela não chega no nível máximo de expertise em nada. E essa frase, de forma isolada, às vezes eu acho que ela carrega um teor meio depreciativo que a gente se identifica muito, né? Que é isso, de ter interesses e um nível de domínio, né? De várias áreas diferentes. Então, tem muitas coisas que eu sei muito sobre, mas eu não cheguei, assim, eu não sou PhD em nada. Eu não tenho esse domínio total em nenhuma dessas áreas. E aí eu acho isso muito interessante, porque essa é uma frase, assim, né? Na língua inglesa, assim, muito... Enfim, como se fosse um ditado, né, popular. Só que eu descobri, sei lá, recentemente, que ela é só uma primeira parte de uma frase maior. E a frase completa é Jack of all trades, master of none, but oftentimes better than a master of one. Que seria mais ou menos pau pra toda obra, mas não é mestre de nenhuma, mas muitas vezes melhor do que mestre de uma apenas. E eu achei super interessante quando eu descobri o resto da frase, porque muitas vezes essa primeira parte é uma parte que muitas pessoas, muitas mulheres com TDAH se identificam nesse lugar de como se a gente tivesse incompleta. Como se esses interesses múltiplos, né, se esses caminhos múltiplos que a gente percorresse fosse algum sinal de inferioridade. Mas a frase completa, né, originalmente, ela fala que com muita frequência, muitas vezes, é melhor do que você dominar apenas uma área. Então, a pessoa que ela tem todos esses interesses diversos também faz com que aí talvez fosse um lado, né, positivo disso, acho que coloca a gente num lugar muito único de olhar para o mundo de uma perspectiva diferente. Porque a gente tem essa capacidade de percorrer áreas e caminhos diferentes, e aí quando a gente vai pra uma outra, às vezes a gente tem essa sensação de eu tô começando do zero, só que você não começa do zero, você começa com toda a carga que você trouxe até ali. E às vezes é uma bagagem muito única e muito rica. Então, alguém que tem essa expertise, né? Toda essa área, assim, trabalhando, que você já trabalhou, tanto, enfim, com política, com tradução, com pesquisa, então, um bom raciocínio, por exemplo, científico, e de repente tá trabalhando com saúde mental. Isso coloca um olhar muito único e diferente. E com contribuições também muito únicas e muito diferentes, assim, que eu acho que a gente precisava valorizar mais, sabe? Eu concordo com você, até porque, assim, por exemplo, né, na nossa empresa mesmo, e também quando eu tive minha empresa de produtos naturais, a estrutura que a gente usa de organização foi uma estrutura que eu aprendi enquanto membro do administrativo financeiro e do núcleo de pesquisa política de outra empresa. E aí, ao mesmo tempo, tipo, o fato
fato de que eu também sou fotógrafa, além de eu ter tirado fotos suas, que a gente usa para as nossas divulgações, eu também consigo enxergar essas questões, assim, de autoestima e de imagético e como as pessoas se relacionam mesmo com essa coisa das imagens de uma forma um pouco diferente. Eu também acabo tendo um pouco mais de propriedade para falar sobre o quanto as coisas que a gente vê são falsas, porque eu sei como é que é. E ao mesmo tempo, por também vir de uma questão de política, mesmo a minha fotografia, ela sempre foi uma fotografia com quase nenhuma edição e definitivamente nenhuma alteração de detalhes sobre uma pessoa. A minha edição é muito mais uma edição de luz, enfim, tipo, cor, tonalidades. Assim, do que sobre editar a pessoa. Aí assim, eu acho que isso também vem muito do fato de que eu entendo o que é que isso significa, o que significa você alterar a imagem de uma pessoa para que ela fique mais apresentável dentro de um padrão, mas que na verdade não representa exatamente ela, representa uma imagem do que ela gostaria de ser considerando o contexto social. Então também, dentro da minha fotografia, eu já levei isso muitas vezes. E aí eu já usei a minha fotografia como uma forma de, assim, parte de um processo de cura, nesse sentido, de autoestima e de autoaceitação e de aprender a ver as coisas de outra forma, né? Sair desse padrão e tal. Enfim, tudo meio que vai se interligando e realmente transforma a gente em pessoas com perspectivas diferentes, né? A capacidade de pensar fora da caixa, a coisa da gente, às vezes, enfrentar problemas e ter soluções criativas que elas vêm de lugares que não tem nada a ver com aquele tema, assim. Tipo, outras pessoas que também entendem daquele tema não pensariam nessa solução porque elas não têm todo esse outro background. Referências, né? Às vezes, todas essas outras referências, às vezes é tipo, beleza, uma forma que eu soluciono um problema dentro da política pode ser uma forma que eu posso pegar a lógica dessa fórmula e solucionar um problema em um relacionamento pessoal, ou em um problema em um outro trabalho que não tem nada a ver com aquilo. Enfim, acaba sendo uma experiência muito rica. E aí, assim, só pra completar a resposta, né, e aí, depois de entender o TDAH, entender que isso faz parte do meu funcionamento, eu aproveito mais os meus hiperfocos. Do tipo assim, beleza, né? Comecei lá a construir o nosso robô assistente pessoal. Foi uma coisa que me interessou muito. Eu adorei, eu tive a ideia, eu fiz ela muito rápido, eu aprendi tudo que tinha pra aprender sobre fazer o robô, e aí fui me enfiei nisso. Mas aí eu também entendi depois, falei, gastei meus neurônios com isso, tô aqui pra alguns processos, mas não tô aqui criativamente, porque já gastei, sabe, assim, e levar isso com tranquilidade, do tipo, eu entendo que se eu tenho um hiperfoco, que se eu me jogo nele de corpo e alma, se eu faço isso como uma escolha, a primeira coisa, né, do tipo, é uma escolha, tipo, eu quis fazer, porque eu achei que ia ser uma coisa muito boa pra gente poder oferecer pras nossas mentoradas, pra galera da casa, então, não, ok, decidi que isso é uma coisa que vale esse meu investimento, beleza, mas isso também significa que eu não vou estar tão disponível um tempo depois, que eu vou precisar de um tempo pra descansar, que, enfim, eu vou tentar agora aproveitar o máximo possível esse tempo que eu tô ainda gostando muito disso pra fazer o melhor possível, porque depois pra fazer ajuste é mais fácil, mas se eu quiser, tipo, parar esse processo e retomar depois, ele vai me dar muito mais trabalho do que ele me daria agora que eu estou muito empolgada com isso, entendeu? Então, acho que é isso, antes do diagnóstico eu não tinha tanta noção, então eu não conseguia tomar decisões sobre de que forma engajar com esse hiperfoco. E aí, pós-diagnóstico, já consigo ter uma clareza maior para decidir, assim, isso daqui vale meu hiperfoco, isso daqui é uma coisa que pode me dar, que me anima muito, sei lá, um jogo. Beleza, então eu preciso, às vezes, de algumas restrições mais claras. Eu preciso, às vezes, falar, não, então eu só vou jogar no final de semana. Ou eu só vou jogar esse jogo na academia. Porque senão eu vou me perder nele e não vou fazer algumas outras coisas que são importantes pra mim, pro meu bem-estar. Então, é muito sobre isso, eu acho. Pra mim. Eu acho que o hiperfoco, né, ele não é uma coisa nem, assim, acho que ele pode ser uma coisa muito boa, pode ser uma coisa muito ruim, dependendo do contexto, da forma que a gente se relaciona com ele. E eu acho que quanto mais consciência a gente tem sobre o nosso funcionamento, né, sobre como a gente funciona, como a gente se relaciona com o mundo, mais chances a gente tem de usar esses hiperfocos, né, de uma forma talvez mais positiva e saudável. Porque eu acho que é justamente isso.
isso. O hiperfoco, ele te permite, às vezes, enfim, se aprofundar numa coisa e ter resultados, assim, né, incríveis, principalmente quando aquilo é uma coisa, é um hiperfoco, entre aspas, né, útil, entre aspas, assim, pra você nesse sentido, e que tá alinhado com seus objetivos, e aí é maravilhoso nesse sentido, mas ele tem um custo muito alto. Então, não é que eu não possa me permitir viver esses momentos, mas eu preciso fazer isso com muita cautela, justamente para me proteger dos possíveis, assim, das possíveis consequências disso. Então, assim, primeira coisa que às vezes as pessoas falam, porque é um superpoder do TDAH. A grande questão é que a gente não escolhe quando que a gente tem hiperfoco ou sobre o que a gente tem, né, hiperfoco. Tem a ver com quanto tempo vai durar também? Por quanto tempo, né, não é algo que tá no nosso controle. Então, é, sei lá, como se você, tipo, de repente tivesse o poder de não sei, tipo, de ficar invisível, mas você não controlasse quando, onde, por quanto tempo isso vai durar. Então, assim, um superpoder que você não controla ele é um pouco complicado, né? É um pouco perigoso e pode te colocar em situações difíceis nesse sentido. Mas dado, né, que é isso, é algo que a gente possa capitalizar, etc., é a gente ter essa consciência que você falou, que você desenvolveu. É entender que, jogo é uma coisa que pra mim é um hiperfoco, você troca de jogos, né, mas é uma área de interesse que você tem, e se você tiver um jogo ali que você tá hiperfocada, você vai perder noção de tempo, você vai ter muita dificuldade em se desligar daquilo, gente. Assim, é fisicamente doloroso quando você tá num processo que você tá hiperfocada em uma coisa, dói fisicamente cortar aquela ação, interromper aquela atividade. Então, você ter regras muito claras, assim, em relação a isso, ajuda um pouco nesse processo. Então, eu só vou jogar esse jogo na academia. Então, só vou jogar nos finais de semana. São estratégias que a gente usa pra se proteger um pouco disso, porque é isso. Nossa, é um superpoder, eu vou conseguir ficar aqui mais horas do que as outras pessoas conseguem em média, eu vou conseguir mais resultados nessa coisa aqui, de forma geral, do que as pessoas em média têm. Ok, mas eu não vou me alimentar bem, possivelmente. Às vezes eu não vou lembrar de ir ao banheiro, isso tem um custo na minha vida social, na minha vida familiar. Então, por mais que seja muito bom a gente poder se permitir viver esses momentos em alguns, né, quando faz sentido, ao mesmo tempo que isso é muito bom, a gente tem que ter uma certa cautela sobre qual é o custo que isso tem pra gente, né, e qual é a frequência e qual é a forma que isso tá aparecendo na nossa vida. E assim, só pra, acho que uma coisa também importante de a gente entender é que quando a gente fala que o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade / impulsividade, déficit de atenção é um nome muito, assim, é uma expressão muito ruim, porque quem tem TDAH não tem um déficit de atenção. A gente tem um déficit na capacidade de regular nossa atenção. Então, se a gente pensar que a nossa atenção é como se fosse um volume, né, que a gente pode sair do mínimo pro máximo, é como se a gente não tivesse controle desse botão. De forma meio que aleatória, entre aspas, a nossa atenção vai pro mínimo, quando ela precisaria estar no médio ou no máximo em determinadas coisas, e às vezes ela vai pro máximo quando ela deveria estar no mínimo. Então é como se a gente tivesse esse botãozinho, sabe, pra regular a atenção, é como se ele tivesse vida própria. E aí ele vai determinando, com base nos nossos interesses, em várias outras coisas, o que a gente vai prestar atenção e com que intensidade a gente vai prestar atenção. E aí o grande desafio do TDAH é não conseguir regular isso. Então, se ao mesmo tempo a gente tem dificuldade de sustentar a atenção por longos períodos de tempo, né, em atividades que são repetitivas, em atividades que são chatas, que não tem tanto interesse, ou que tem muitos passos, ou que, sabe, tem determinadas características que dificultam isso, tem outras atividades que a gente tem outras atividades que a nossa dificuldade é ao contrário, é a gente não conseguir parar, que é justamente isso que é o hiperfoco, é eu não conseguir parar, eu tá ali no meu botão de atenção, ali na intensidade máxima, no volume máximo, e eu não consigo me desligar daquilo. Uma coisa que, né, só porque eu fiquei com vontade de complementar, eu fiquei aqui doida pra falar, é que também, assim, justamente ter consciência disso, por exemplo, já que jogos é uma coisa que eu realmente
é muito fácil eu me perder em jogos, eu também faço outras escolhas. Por exemplo, ao invés de jogar jogos que são contínuos, tipo MMORPG, né, aquele Massive Multiplayer, eu prefiro jogos com começo, meio e fim, com história, com uma coisa um pouco mais, assim, contida. Porque senão, se for um MMO, por exemplo, cara, você nunca acaba. É um jogo que não acaba, é um jogo que você joga com outras pessoas, você cria muito fácil uma comunidade, e aí eu sou extremamente vulnerável a isso. Eu sou muito vulnerável a ter um clã, uma comunidade que tá incentivando a estar online o tempo inteiro, a conseguir a próxima coisa e fazer junto não sei o quê. Então, tipo assim, não rola, não posso. Porque se eu engajar, eu não engajo com outras coisas que são importantes pra mim. Aí, então, assim, também é sobre isso, assim, você entender como funciona o seu hiperfoco te dá a possibilidade de viver ele de formas que fazem mais sentido pro que você quer pra sua vida. Então, beleza, pode ser isso, né? Pode ser um jogo com começo, meio e fim, mas assim, pode ser também do tipo, ok, pegar um projeto pra fazer e ao invés de eu planejar um projeto gigantesco, nisso, eu vou fazer uma coisa. E eu vou fazer essa coisa até o final, ou pelo menos até quase o final, mas assim, é isso, é uma escolha consciente. Do tipo, eu vou dedicar, sei lá, eu me dou essa semana, eu me dou esse mês pra ficar louca em cima disso. São barreiras de segurança, né? Você colocar essas barreiras e assim, no seu planejamento de como você vai engajar com uma coisa, você também não começar com as expectativas lá em cima. Porque, por exemplo, uma coisa que pode acontecer, né? Nossa, eu sou muito... gosto muito de fotografia e descobri que sou muito boa com fotografia. Então, estou decidindo agora, apesar de eu ter acabado de começar, que essa vai ser minha carreira. Que eu vou comprar um espaço, vou abrir um estúdio, entendeu? Assim, não, calma. Vai lá, fotografa, curte, tem tanto lugar bonito e natural, com luz maravilhosa. Tipo, não precisa de todos os equipamentos, pode ser com o equipamento básico. Inclusive, assim, até hoje minha câmera é uma câmera de entrada e ela me serve muito bem. Mas, assim, eu poderia ter enlouquecido em cima disso. E aí, comprado todo o aparato de estúdio e tá todo, às vezes, pegando poeira, porque agora eu não tô trabalhando com fotografia. Apesar de eu ainda gostar de fotografar, eu mudei o foco do meu trabalho. Então, eu poderia estar cheia de equipamento que não tá em uso, podia ter gastado muito mais e ficar chateada com isso. Mas isso daí eu não tinha TDAH ainda, mas também não tinha tanto dinheiro. Eu acho que era mais por isso. Mas, assim, é muito sobre isso, assim, do tipo de... Se você também entender que você tem esse hiperfoco, você se dá o direito dentro de barreiras aceitáveis e sabendo que aquilo pode passar. Eu acho que isso que você falou é extremamente importante, assim, porque o que a gente vê também com muita frequência é um hiperfoco, assim, né, em hobbies, assim, você tá falando da fotografia enquanto profissão, mas me faz pensar quanto que esse hiperfoco em hobbies é muito comum em pessoas com TDAH. Então, é porque agora eu vou fazer, sei lá, caiaque, ou eu vou fazer mergulho, e aí depois eu vou fazer cerâmica, assim, sabe, esse ciclo de hobbies, assim. Então, aí depois eu vou fazer tricô, e aí depois a fotografia, e aí depois, sei lá, tipo, um jogo. Enfim, é muito comum a gente ver pessoas com TDAH, né, pulando de um hobby para outro e ter esse hiperfoco, e que a pessoa só fala daquilo, só se interessa naquilo, pesquisa aquilo, e aí vem esse impacto também, né, na vida financeira, que às vezes compra todos os equipamentos possíveis e imagináveis para aquele hobby, e aí aquilo dura 1 mês, 2 meses, e aí você fica com aquela quantidade enorme de coisas que tanto pode ser um problema porque o hiperfoco, né, desapareceu e você não tem mais interesse naquilo, você investiu, né, financeiramente em coisas que você não vai usar depois, mas também isso se torna um problema porque, às vezes, é isso, assim, de você ficar se sentindo culpada, sabe? E se cobrando de usar e ter uma consistência com algo que era pra você se divertir, que era pra ser algo realmente pra te dar prazer. E aí, quando a gente tem essa consciência, coloca essas regras que você tá falando, a gente consegue fazer de uma forma muito mais segura. Então, ok, eu vou, sei lá, começar a fazer, tipo, um mergulho e eu vou ter um equipamento básico, eu não preciso comprar a lancha, sabe, no primeiro mês, eu não preciso comprar o barco, eu posso comprar ali, enfim, alugar o material, eu posso pagar ali as aulas, etc., alugar o material
material por enquanto. E aí, assim, de novo, e além do problema, né, de você investir e depois aquilo não fazer tanto sentido pra você, essa questão do investimento mesmo, de compra de material, é uma coisa que você só entende de fato o que faz sentido, o que você precisa ao longo do processo. Então, normalmente é muito interessante que essas aquisições, elas também sejam progressivas, que a gente não compre tudo de uma única vez logo no início, que a gente vá fazendo essas compras de uma forma mais espaçada e com mais vivência, né, com uma experiência maior em relação Acho que conforme àquilo. a necessidade surge. A necessidade assim, tipo, repetitiva. Cara, eu tô vendo que, sei lá, tô pintando e tá me faltando muito um cavalete, porque eu tô pintando sempre assim, assado. Já fiz me dá dor nas costas, porque eu tô sempre pintando no chão ou na mesa, e aí é chato, porque... É uma coisa um pouco mais assim, nesse sentido, porque aí, por exemplo, quando você também chega nessa fase, tipo, beleza, chegou a hora de eu comprar tintas melhores, né? Meu hobby é pintura, chegou a hora de eu comprar tintas melhores. Normalmente, quando você chegar nesse momento de comprar tintas melhores, você também já vai ter experimentado com mais coisa, você vai ter mais noção. Tipo, não vai falar, o mais caro é o melhor, ou o que eu vi na internet que era melhor, eu vou comprar. Você vai ter, não... Poxa, eu experimentei com essa e eu me dei bem. Eu, tipo, vi que essa outra pessoa que eu admiro usa essa. Talvez seja interessante eu testar. Será que tem lá no meu espaço onde eu faço aula? Será que alguém tem? Eu posso testar um pouquinho e ver o que é que eu... Tipo assim, porque se você chega e já compra tudo de cara, você provavelmente vai seguir uma lista específica. Ou você vai acabar comprando as coisas meio que por indicações que não necessariamente são confiáveis ou que não necessariamente estão alinhadas com o que você vai precisar, o que você gosta. Porque às vezes não é nem que a indicação não é boa, é que é boa para aquela pessoa que indicou, mas não é a melhor. Não tem a ver com as suas necessidades. Exatamente. Então, assim, tem a ver com gosto pessoal também, né? Muitas vezes. E eu acho que uma coisa que a gente fala muito, né, na mentoria, assim, para as meninas também, respeitar esses ciclos. Que tudo bem você pintar, sei lá, num mês, no outro você resolver, sei lá, aprender a tocar piano e depois, mas aí eu não vou ficar boa naquilo. Tudo bem, você não precisa ser boa em tudo, você não precisa dominar tudo, você não precisa ser PhD em tudo. Você pode experimentar, você pode se divertir, você pode ter aquele hiperfoco, depois trocar para outro e depois voltar para aquilo quando você tiver vontade de novo e fazer aquilo de um jeito diferente. A grande questão é quando a gente tem consciência dos nossos processos, do nosso funcionamento, a gente faz isso de uma forma muito mais saudável, eu acho que se protegendo mais. Para justamente evitar, assim, às vezes gastos excessivos, às vezes comprometimentos, né, assim, até de tempo, né, desproporcionais. Então a gente aprende, acho que a navegar essa nossa oscilação de atenção, né, para determinadas coisas e áreas com muito mais facilidade, né? Mas só para assim complementar, muitas vezes isso vem de uma capacidade da gente ir aprendendo a se observar, ir aprendendo a ver o que é que tá fazendo sentido pra gente naquele momento e assim, ok, por que isso tá fazendo esse sentido e respeitar que nossa, eu me baguncei toda. Me confundi toda, mas, resumindo, é isso aí. Gente, se observem, porque a resposta para tudo é essa. Mas é muito verdade mesmo. E eu acho que quanto mais a gente se familiariza, né, com essas nossas oscilações, né, de intensidade, de atenção, né, pras coisas, mais fáceis, assim, ficam esses processos. E acho que uma coisa interessante também, né, para além da gente se observar, é a gente se permitir mesmo. Porque muitas vezes eu vejo que as pessoas colocam o hiperfoco, até inclusive como herói ou vilão, referente à produtividade. Então, meu hiperfoco vai me ajudar a produzir mais, a trabalhar mais. E às vezes pode ser sobre você enquanto pessoa, não você enquanto profissional. Tudo bem você ter um hiperfoco que não vai te dar dinheiro. Tudo bem você ter um hobby que não vai, tipo, se transformar em, sabe? Em algo que você vai ter maestria. É sobre, às vezes, viver coisas interessantes, viver coisas diferentes,
né? É óbvio que a gente tem metas, objetivos, a gente tem sonhos, né, que a gente vai alinhando ali as nossas decisões, a nossa vida pra chegar naquilo, mas às vezes é importante a gente se perder um pouquinho, sabe? Tipo, ter side quests, assim, da gente ir nessas missões da vida sem tanto propósito com produtividade. Até porque, assim, às vezes são nessas missões da vida que a gente descobre coisas muito importantes sobre nós mesmos, né? Assim, às vezes pode ser, beleza, eu fui lá, fiz uma parada e aquilo ali não quer dizer nada pra mim em termos de produtividade, mas eu consigo ver que eu sou mais feliz se eu tiver contato com o mar, por exemplo. Sei lá, comecei um negócio de mergulho. Uhum. Nossa, eu vi que depois de ir no mar eu me sinto muito mais calma. E aí, beleza, talvez eu não continue mergulhando, mas se eu moro ali perto da praia, talvez seja interessante eu aumentar minhas visitas à praia, porque isso vai me ajudar a regular minha vida e a me sentir melhor. Ou, cara, eu descobri que eu gosto muito de esportes em equipe, porque é muito divertido e é interessante essas interações que a gente tem ali. Tipo, na minha época do vôlei, nossa senhora, cara, eu me diverti muito. E curti demais, assim, curti demais mesmo. Inclusive, saudades. O negócio é que não tem aqui perto de casa. E eu também já vi que um requisito é que eu tenho que poder ir a pé, porque senão tem que pegar um carro, aí já dá uma pegada. Por isso que eu faço a academia do condomínio. Mas, assim, tendo mais tempo, eu gostaria de voltar pro vôlei. Mas, assim, é isso. Assim, a gente consegue descobrir outras coisas também, que né, às vezes não são nem sobre aquele hiperfoco, não são sobre aquele hobby, não são sobre... São só sobre, cara, vi que certas coisas me fazem me sentir melhor, vi que é legal ter pessoas por perto. Às vezes, nossa, vi que é legal fazer parte de uma comunidade, vi que é legal ter outras pessoas com quem trocar experiências sobre alguma coisa muito específica Sobre que a gente não tá falando sobre sentimentos, sei lá, a gente tá falando só sobre agulhas de tricô e é muito legal isso, assim, entrar nisso. Então, também assim, a gente tem que dar valor também a essas experiências enquanto formas de nós mesmos experimentarmos o mundo, assim, eu acho. Com certeza, acho que isso define, acho que a gente começou falando, né, sobre as definições de hiperfoco e eu acho que é uma via de experimentar, assim, pra gente experimentar o mundo, né, que ela é intensa, ela tem um custo, mas ela é válida. E aí é sobre a gente aprender a experimentar talvez com segurança nesse sentido. Bom, gente, então por hoje é isso. Deixem aqui sugestões para próximos episódios, dúvidas sobre hiperfoco que a gente traz nos próximos episódios para vocês também as respostas. É isso, gente. Até mais. Tchau, tchau.